Shalom לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, e shalom lecha. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e shalom para você que acompanha sempre o nosso canal no YouTube. O nosso objetivo, como sempre, é ensinar a Torá. A Torá é nossa vida, a Torá é nossa alegria, como disse Davi, e a Torá é a mola mestra que gira o mundo desde o Bereshit, desde o princípio. E os mandamentos da Torá são vida para aqueles que o amam, para aqueles que o guardam, diferente das religiões, que só trazem contenda, só trazem invejas, porfias, lutas. A Torá, ela é a nossa bússola que vai nos permitir que voltemos para a nossa terra, para Israel no 7º milênio e depois para o Olam Rabá, um mundo vindouro. Bom, hoje eu quero falar sobre o item 115, a avaliação de animais. Nós estamos no tema dízimos e ofertas para o templo de Yahweh. Então hoje eu quero falar a respeito da avaliação de animais. E eu quero convidar você para ler comigo em Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico 27. Vaikra, Levítico 27. Do verso 9 ao 13. E depois o 27. Então vamos lá para a leitura, mas antes eu quero agradecer os homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nessa obra com suas ofertas, com seus dízimos, com suas tzedakote, as suas doações, que o Eterno abençoe a todos eles. E se você ainda não contribuiu ainda também, aí no nosso vídeo tem o nosso Pix, as nossas contas. E agradecer aqueles que têm orado também por nós. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, Vaikra 27, 9 a 13. E se for um animal do qual os homens trazem como oferta a Yahweh, tudo quanto qualquer homem der do tal a Yahweh será kadosh. Ele não alterará ou mudará isso, um tov por um mal, um bom por um mal, ou um mal por um tov, ou um mal por um bom. Se ele trocar animal por animal, então ele a troca dele será kadoshim. E se for qualquer animal impuro, do qual eles não oferecem um sacrifício a Yahweh, então ele apresentará o animal diante do Kohen, e o Kohen o avaliará se é tov ou ruim. Conforme o avaliar o Kohen, assim o fará ser. Mas, se ele desejar resgatá-lo, então ele acrescentará uma quinta parte dele à tua avaliação. O 27. Se for um animal impuro, então ele o resgatará de acordo com sua avaliação e acrescentará uma quinta parte dele nisso. Ou se não for resgatado, então será vendido de acordo com tua avaliação. Bom, então está o item da Torá
está especificando os animais que nós devemos oferecer ao Eterno. Se você oferecer ao Eterno um boi, uma ovelha, um cabrito, um carneiro, esse animal ele tem que ser puro. Ele não pode ter defeito, ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula, ele não pode ter impincha, não pode ser cego, quebrado, né? Dilacerado. Então, ele tem que ser um animal puro. Porque o Eterno, tudo que nós oferecemos para o Eterno tem que ser primícias, tem que ser com boa qualidade. Já que o Eterno é que dá as coisas para nós, como diz Davi. E quando ele dá para nós, ele dá puro. Bom, então, esse animal, conforme diz a Torá, né, você não podia alterar ele. Você deu esse animal, lá foi diante do Kohen, deu esse animal para o Kohen oferecer ao Eterno. Depois você não podia ir lá por qualquer coisa insignificante, ir lá e falar, eu quero trocar esse animal. Se você deu, está dado. Ou eu quero retirar esse animal. Não. Ele não alterará ou mudará isto. Um tove por um mal, né? Você não poderia pegar um bom, ir lá e trocar por um mal. E nem um mal por um bom. E se ele trocar animal por animal, então ele, a troca desse, será um kadoshim. Você podia trocar por um melhor. E se for qualquer animal impuro, do qual eles não oferecem um sacrifício, então aquele animal impuro, que não servia para sacrifício, por exemplo, o jumento, né, você oferecia, porque o jumento ele era utilizado no templo, né, para fazer o serviço do templo. Ele não servia para sacrifício. Se for qualquer animal impuro, do qual eles não oferecem um sacrifício a Yahweh, então ele apresentará o animal diante do Kohen, e o Kohen avaliava aquele animal. Se era bom ou ruim, e conforme o Kohen o avaliar, o Kohen assim falava para aquela pessoa. Ou a pessoa podia depois resgatar esse jumento, né? Ou esse animal que às vezes estava impuro, né? Ou foi ali oferecido, depois tropeçou, ficou manco, ou por alguma ironia do destino, esse animal oferecido, que ele ficava separado, às vezes alguma coisa mordeu no olho dele, ele ficou cego, então você podia trocar. Por isso que o Kohen fazia a avaliação, né? Se valer 50 shekel, que era o dinheiro corrente da época, então você acrescentava 75, você acrescentava um quinto a mais, e aí você resgatava o animal. Mas você não podia, por qualquer coisinha, ir lá e trocar esse animal. Tinha que ser uma evidência muito grande, segundo a Torá, para você trocar esse animal. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo de Noa, né? Essa questão de alguns grupos religiosos falar que das 7 leis de Noa, isso é uma falácia. Você não encontra isso na Torá. Noa guardou todo a Torá. Inclusive, a palavra do Eterno diz lá no Terrilim de número 119, o 160, até o 165, diz que a tua lei é a verdade desde o Bereshit, desde o início. Então, Noa guardou a Torá oral. Aleluia. Noa, Iobe, Avraham, Yitzhak, Adão, Shet, Sadoc. Bom, então o item de número 114, avaliação de animais, Bereshit 8:20. Bereshit 8:20.
Gênesis, capítulo 8, 20. E Bereshit significa o princípio. E Noa edificou um altar a Yahweh, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu oferta queimada no altar. Então Noa foi obediente aos mandamentos do Eterno, aos estatutos e juízos do Eterno, que naquele tempo era oral. O Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. Não tinha um conjunto gramatical, um alfabeto constituído, né? Que só veio a ter quando foi dada a Torá no Monte Sinai através de Moshe. Aí que passou a ter as letras hebraicas, o alfabeto hebraico. Aquele tempo era a escrita cuneiforme, que você fazia, eu já falei isso aqui, se você quisesse fazer um A, você tinha que desenhar um boi em forma de cunha. Depois os egípcios deram uma melhorada, já fez escrita, era uma escrita de um boi. Então era muito difícil. Então o Eterno soprava nos ouvidos, inclusive Jó fala isso, lá em Jó 23:12. Nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, Torá oral, eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Então, Jó, Noa, Avraham, Isaac, Jacó, Yosef, eles obedeceram a Torá oral, né? E o Talmud não é Torá oral, né? O Talmud já vem baseado no ano 400, Talmud e Yerushalmi, o ano 500, Talmud Bavli, já vem depois, né? E a Torá é desde o princípio, conforme diz David no Terrilim de número 119, 160 e o 165. Bom, então vamos na Torá oral, esse item, né? Vamos dar mais uma lida. Gênesis, né? Bereshit 8, 20. E Noa edificou um altar a Yahweh, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu oferta queimada no altar, conforme nós vimos no mandamento, né? A avaliação de animais. Então, Noa avaliou esses animais antes de oferecer ao Eterno, examinou se eles eram kasher, se eles eram puros, para ele poder oferecer ao altar, no altar do Eterno. E para finalizar, nós vamos agora a Torá no tempo de Yahushua e os seus talmudins. Homens fiéis, homens justos, que guardaram a Torá e deixaram exemplos para nós, né? O próprio Yahushua, em Matityahu 5, do 17 ao 20, ao 21, ele disse: eu não vim destruir a Torá, eu vim cumprir ela. Passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Céus e a terra foi as duas testemunhas que o Eterno tomou quando ele entregou a Torá no Monte Sinai. Então vamos para o item de número 114. (115), né? Avaliação de animais. Yohanan, João 1:29. Yohanan, João 1:29. Yohanan, João 1:29. No dia seguinte, Yohanan viu a Yahushua vindo ao encontro dele e disse: aí está o Cordeiro de Yah, que tira o pecado do Olam Hazé. Aleluia.
Então, nós vemos que foi feita uma avaliação, né, sobre Yahushua. Ele foi comparado como um cordeiro, né, um cordeiro puro que tira os pecados do mundo. Ele foi oferecido, né, como um animal limpo pelo Yah Espírito para tirar os nossos pecados. No dia do Yom Kippur e qualquer dia que nós pecamos, ele está sentado à destra do Yah Espírito e faz a Keporá por nós. No horário do Shacharit, entre as 9 e as 10 pela manhã, e no horário do Ma'ariv, entre as 3 e as 5, né, eram os horários que o sacerdote entrava. Então, ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem que se cumprir a Torá. A Torá é para sempre. A Torá, ela engloba todas as dimensões. Ela não tem nem passado, nem presente e nem futuro. É para sempre. Leolam Vaed. Então fica esse item da Torá de número 115, avaliação de animais, né? Nós vimos no 114 avaliação de pessoas, no 115 avaliação de animais. Aleluia. Que o Eterno abençoe você e que as minhas palavras que foram ditas aqui possam ser confirmadas pelo Eterno no seu coração e que nós possamos falar, como diz David no Salmo 119, 18, Galenai ve habitar, niflaot me toraterra. Desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Shalom lekulam.